Boa tarde, prezados alunos. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Direito Internacional Privado. E, por certo, que na data de hoje nós vamos, de plano, formalizar as respostas às questões da nossa avaliação. Eu espero que vocês contribuam com eventuais dúvidas, questionamentos que possam ocorrer, com possíveis distorções em relação ao que foi definido como correto e o que não está incorreto, porque esta é a sistemática regular que nós vamos empreender durante todo o curso. Ou seja, dentro da conotação das questões postas, vocês têm, evidentemente, a possibilidade de contestar eventuais dúvidas, eventuais questões, desde que, evidentemente, devidamente fundamentado, seja na lei, seja na jurisprudência, seja na doutrina. De qualquer sorte, fica aberta desde já esta posição, esta questão, e, portanto, eu gostaria que todos vocês acompanhassem esta aula com atenção, porque este é o único momento em que nós vamos refletir acerca das questões de prova. Bom, a nossa avaliação da turma 458, na verdade, eu poderia até antecipar ser considerada uma das mais fáceis provas, que evidentemente não foram por acaso elaboradas, mas que se contemplaram dentro de todas as hipóteses trazidas, mas eu acredito que a nossa prova tenha sido bastante acessível a todos. E ela é viável de uma nota muito boa. Recordo outro sim que as notas da avaliação número 1 valem 4 pontos e que da avaliação número 2 valem 6 pontos, ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos partir para as nossas questões. Número 1. Indique qual é a autoridade judiciária competente para decidir sobre partilha de bens imóveis situados no Brasil, de propriedade de um casal grego domiciliado na Espanha que pretende se divorciar. Olha, pessoal, vejam bem essa questão. Qual é o juiz competente para deliberar acerca de partilha de bens imóveis situados no Brasil? Aqui você já pode antecipar a sua manifestação, porque se nós estamos falando de partilha de bens imóveis, desculpem, de bens que, além disso, são situados no Brasil, certo? Nós já nos inclinamos pela verificação de que a questão posta dentro deste vínculo colocado é uma resposta já presente na nossa mente. De outro lado, a questão fala mais. Estes imóveis eram de propriedade de um casal grego domiciliado na Espanha que pretende se divorciar. Então, vejam, nós temos um dispositivo do CPC, especificamente designado, certo? Que diz basicamente, no artigo 89 do CPC, desculpem, minto, 23 do CPC, que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. E lá no item 3, ela faz a posição clara relativamente ao divórcio, dizendo, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, depois vem separação judicial, dissolução de união estável, quando pretende-se proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira, nós vimos ali que eles são gregos, certo? Ou tenha domicílio fora do território nacional, eles estão domiciliados na Espanha. Então, vejam, a questão se molda estruturalmente para a resposta.
baseado no artigo 23 desse dispositivo. Portanto, a lei que se pretende aplicar na relação jurídica, por evidência, certo? Não é a questão básica solicitada, mas quem é a autoridade judiciária, quem é o juiz. E isso está dito que compete à autoridade judiciária brasileira julgar ações envolvendo imóveis, normalmente a partilha de bens imóveis situados no Brasil. Tudo bem, Cristina? Boa tarde. Veja bem, quando se estabelece, então, a regra estabelecida pelo artigo 23, nós estamos falando que a questão número 1 da nossa prova, evidentemente, só tem uma resposta, a letra A. Ou seja, a lei brasileira, desculpem, a autoridade judiciária brasileira, o juiz brasileiro, que, aliás, tem competência exclusiva para processar e julgar este tipo de medida. Ok? Qualquer dúvida, podem me questionar. Muito bem, só para lhe posicionar, Cristina, nós estamos aqui fazendo uma correção da nossa prova, certo? A questão é a número 1, que a resposta correta, a letra A, Autoridade Judiciária Brasileira. Número 2. O Superior Tribunal de Justiça, em determinado julgamento, realizado em 2016, em juízo de delibação, indeferiu o pedido de homologação de sentença estrangeira de uma ação de alimentos promovida na França. E este indeferimento desta postulação foi exercido sobre qual argumento? Por que o juiz indeferiu o pedido de homologação? É um pouco confusa a redação, mas dá para entender. Dá para entender, né, pessoal, que mais ou menos... Só um minutinho que está acabando a bateria aqui. Bom, vamos lá. E mais ou menos a pergunta, então, questiona: o STJ indeferiu um pedido de homologação de sentença estrangeira em uma ação de alimentos. Ação de alimentos promovida na França, ou seja, ajuizada diante de um juiz francês. Qual é o argumento que poderia ter sido utilizado pelo STJ para estabelecer a resposta correta a esta questão? Em primeiro lugar, nós temos que estabelecer qual é o fundamento jurídico da definição da delibação pelo STJ. E nós sabemos que os argumentos constantes dos artigos 17 e do artigo 15 são os dispositivos que vão regular a homologação ou não homologação de uma decisão estrangeira. Assim sendo, o argumento utilizado para o indeferimento seria: o juiz francês é incompetente para decidir sobre a medida proposta? Ora, pessoal, numa ação de alimentos não há, evidentemente, a incompetência do juiz francês, porque esta medida, certo? Esta medida é medida de jurisdição concorrente. Está estabelecendo, embora aquela especialidade do juiz brasileiro, em algumas circunstâncias, na verdade, o juiz francês é igualmente competente. Muito bem, então não é esta a resposta. Letra B. A citação do réu domiciliado no Brasil se procedeu por via postal. Pergunta-se, na fórmula do regimento interno do STJ, na fórmula do Código de Processo Civil, como é que se procede, certo, a citação do réu que tem domicílio no Brasil? Pessoal, sempre por carta rogatória. E exclusivamente por carta rogatória, certo? Então, vejam, se a citação do réu se procedeu via postal, este deve ter sido em deferimento da medida, certo? Portanto, a resposta correta é a letra B. Terceira, a decisão... Professor,
Eu Pois não. procurei um acórdão, eu não consegui, eu supus um monte de situação Aham, e eu acertei. Aí eu fui no artigo, eu procurei acórdãos e comecei, eu achei a resposta num acórdão na Austrália. Eu nem fui sim, nos sim, artigos, porque eu pensei, sim. vá que tem alguma coisa que eu não esteja sabendo, que esteja Aham, fora. aham. Foi E aí a ótimo. gente começa a pesquisar, né, professor? Não fica Exatamente, só. esse é o propósito da minha prova. E A aí prova é ali, simples, mas ela exige pesquisa. Se ela, você vai tentar a gente chutar, como liga se os diz, tu pontos. erra, né? Ela, Evidentemente aí que eu no vi. Brasil sempre, viu? Ai, fiquei tão feliz agora, professor, porque eu fiquei É, um tempão procurando um acórdão. Eu valeu a achei pena, Na valeu a pena, Austrália, então. através do artigo 222 do CP e do 21 CPC. Ai, que Exatamente, coisa vinte e boa! um do CPC. Muito bem, Ai, que bom. parabéns. Tomara que eu continue assim. No caso da letra C, só para a gente rememorar, a decisão homologando é nula por falta de fundamentação. Ninguém pode adentrar no mérito da questão. Se o juiz francês, foi o caso, né? Nação de alimentos, não fundamentou a sua decisão, isso seria objeto de recurso lá, entendeu? E não aqui na hora da homologação. E, finalmente, a questão D, que diz que a decisão homologanda não considerou a existência de litispendência. Ora, a litispendência não é adequada ao princípio do direito internacional privado. Portanto, a resposta correta do número 2 é a letra B. Estou tão feliz, professor, que você não pode Eu, imaginar. Para mim, nada valeu pela prova inteira, porque essa questão foi a que mais fez eu correr atrás. que bom, muito bom, veja Eu só. fiquei feliz que eu acertei. Eu estava apavorada, estava com medo que o senhor dissesse qualquer outra coisa. Tá. Ai, Vamos que lá, bom. então, adiante. Então. Olha aqui, Cristiana, veja bem. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que pessoal, todo o estabelecimento destas razões aqui colocadas inferem-se dentro da questão de competência internacional do juiz brasileiro. E nós vimos lá que no artigo 21, né, que quando diz que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, na verdade, não corresponde exatamente, né, à perspectiva composta do artigo do réu domiciliado no Brasil, que a resposta, aliás, comporta exatamente número 1 ali, né? Vejam um ali, que tem do artigo 21. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Isso. Então, essa resposta está correta, dentre outras. Né? Segunda, o fundamento, certo? Seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, também especificamente designado no artigo 21, no inciso 3º. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Correto? Duas corretas aqui. Número 3. Processar e julgar ações em que, de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Ação de alimentos, está lá no artigo 22. Quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, item 1, certo? Nas ações de alimentos. E número 4. Decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, certo? Igualmente, inciso 2º do 22, decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio e residência no Brasil. Portanto, as respostas corretas ou a sequência correta é que todas estão certas. A número 1, a número 2, a número 3 e a número 4. Resposta A. Evidentemente que não vou me furtar de responder as demais, porque estão todas corretas, evidentemente que
as demais estão incorretas. A não ser que alguém tenha... Não foi teu caso, né, Cristina? Também acertaste elas. Tá bom. A Justiça Brasileira recebeu uma carta rogatória encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores a pedido da Embaixada da Romênia, com o fim de verificar a possível ocorrência de crime de lavagem de dinheiro do empresário brasileiro Z. Pergunta: quem compete a execução da carta rogatória? Vejam bem, execução, não estou dizendo homologação, certo? Eu botei juízes federais. Então, a resposta correta, que nós vimos também várias vezes, é que a execução se procede diante da Justiça Federal. Então, a resposta correta é a letra A, os juízes federais. Artigo 109 da Constituição Federal. 109 da Constituição Federal. Exatamente. Veja como você buscou isso. E isso você não vai esquecer mais, Cristina, tenho certeza. Não. Depois que se faz esse tipo de prova, não tem como errar. Depois, juízes estaduais sabem que não, e ao Supremo Tribunal Federal, muito menos. Tá. Número 5. A homologação de uma sentença estrangeira no Brasil tem como requisito indispensável. Quais, então, eu estou perguntando quais os requisitos da homologação. Tá? Primeiro, haver sido proferida por autoridade competente. É só olhar o artigo 15, né, da Lei de Introdução. Isso. Evidentemente que a homologação só se procede se houver competência da autoridade judiciária. A letra A está correta. A letra B, estar autenticada pelo ministro da Justiça brasileiro. Não tem nenhuma razão. Embora o ministro da Justiça seja chamada autoridade central, ele não tem que autenticar coisa nenhuma, ele tem que dar cumprimento. Pronto. E se fosse o caso, seria o cônsul brasileiro, né? Seria o cônsul brasileiro, exatamente. Que é o que encaminha, né? Letra C. Estar acompanhada de tradução, podendo ser juramentada ou não. Tem que ser juramentada. Juramentada. Sempre, artigo 15 também da Lei de Introdução. D. Ser a decisão proferida por órgão colegiado ou tribunal. Não. Uma decisão que solicita o cumprimento e execução de uma rogatória tem que ser feita por juízo coletivo ou tribunal, ou pode ser pelo juiz singular? Invariavelmente pelo juiz singular, né? Que ele que vai encaminhar as cartas rogatórias e não o tribunal, né? Para o juízo deprecado, no caso. Então, vocês vejam aqui, a letra E, que aqui eu botei uma letra a mais. Terem sido as partes citadas adequadamente, não se admitindo a figura da revelia. Se adquire a figura de revelia. A revelia é admitida e tem que ser certificada. Sim, isso. Exatamente. É a letra A. Letra A, parabéns, mais uma certa. Vamos encaminhando aí para a gabaritagem total. Ai, Deus lhe ouça, professor. Eu vou ficar muito feliz. Vamos ao número 6. Número 6. A respeito das regras atinentes ao processo internacional e à homologação de sentenças estrangeiras, assinale a opção correta. Então, o que eu estou falando de processo internacional e homologação de sentença estrangeira. Estou fazendo um paralelo entre esses dois tópicos. Primeiro tópico. O ajuizamento de uma demanda no Brasil constitui-se empecilho à homologação de uma sentença estrangeira? Veja, eu estou falando em ajuizamento, não estou dizendo que ela transitou em julgado, nem estou dizendo que ela está sendo processada. Não é empecilho. Na verdade, o que vai ocorrer é que, após a homologação da sentença estrangeira, evidentemente, vai prejudicar a brasileira, mas não impede que ela seja exercida. Não é isso? Então, essa questão está... A letra D. Letra B agora. B.
Por ocasião do cumprimento da carta rogatória, aplica-se a lei processual da justiça rogada, sendo irrelevante solicitação da justiça rogante no sentido de se aplicar à sua legislação. Pessoal, sempre os atos processuais serão praticados na forma da lei do país em que vai ser cumprida a medida. Então, evidentemente que a resposta correta é esta, a letra B, na forma da lei de introdução também. Concorda, Cristina? Professor, essa eu errei. É, mas tu entendesse o posicionamento. Sim, total. Sempre Eu me confundi com a lei a lei processual. aplicável. Não, aí no caso é processo. E processo está estabelecido, até deixa eu ver bem aqui. Em casos específicos do STJ, poderá reexaminar a requerimento do interessado as decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras. Só num caso, não em todos. Só num caso. Só em casos específicos. Só no divórcio. Né? Só no de casos de divórcio. Tem, professora, só em casos específicos, não só é? Só em caso muito específico. Mas então eu não estou errada. O que tu leu aí? Em casos específicos, o STJ pode reexaminar, a requerimento do interessado, as decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras. Tá, então vamos fazer o seguinte. Nós estamos em dúvida entre a letra B e a letra D, não é isso? Isso. Em casos específicos, ele pode reexaminar, no caso do divórcio, sim, pode. Isso, do divórcio pode. O divórcio pode reexaminar, mas é só no caso do divórcio. O resto não pode adentrar no mérito, entendeu? Porque senão estaria invadindo a jurisdição. Em caso de alimentação, não, professor? Hein? Em caso de alimentação, não pode reexaminar? Só no caso de divórcio, exclusivamente. Isso está bem especificado também dentro do contexto da regra disposta no CPC. Tá. Eu vou insistir, de qualquer maneira, Cristina, você tem uma questão aí que, segundo sua posição, e bem colocada, pode polemizar, né? Então, assim, veja se você consegue resolver a questão à luz de uma fundamentação que você entender, certo? E faça essa fundamentação bem sintética, certo? Até na sua própria prova, eventualmente não, porque está comigo. Mas, eventualmente, você pode, na próxima aula, me enviar pelo meu... Tá? Tá certo. Vamos considerar. Mas professor, aqui eu vou até ser bem franca para o senhor. Poderia ser em caso específico, né? Tirar o S, né? Por exemplo, assim, em caso específico. Aí ficaria... É que dá a ideia de que... sempre o STJ pode reexaminar naqueles casos e não no caso. Eu acho. o tipo do chamado pega-ratão, né? Eu vou ser justa, professor. Eu acho o seguinte, na minha opinião, agora relembrando, eu poderia ter observado ali que tem S, então não é só divórcio, são outros. Isso mesmo, ótimo, gostei da ideia. Eu estaria passando a perna, né? Porque, veja bem, aqui, deixa eu ver. Claro, se eu fosse advogada, eu ia tentar fazer alguma coisa pelo meu cliente. Mas... Tá bom, claro. Só um minutinho, eu quero só fundamentar aqui para ti. A autoridade, a prova... Aqui, artigo 13 da Lei de Introdução. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro, prova, né? Então, é processo. Concorda? Concordo. Certo? Rege-se pela lei que nele vigorar, a lei processual, certo? Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Sempre a lei processual será do país em que for cumprida a medida. Até porque você estaria, eventualmente, inviabilizando o próprio cumprimento da medida, já que haveria uma fórmula diferente naquele outro país que pode ocorrer, né? Então, vamos levar a questão número 6 para a letra B, por enquanto, né? A despeito ou salvo o melhor juízo.
Número 7. No Brasil, os instrumentos de cooperação jurídica internacional são a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira de acordo com a Constituição Federal. Não são só estes. Exato. B, a homologação de sentença estrangeira, a carta rogatória e a extradição, na forma da Constituição Federal. Também não são só estes. C, o auxílio direto, a homologação de sentença estrangeira, a carta rogatória e a extradição, ainda que esses não estejam todos previstos na Constituição Federal. Concordo. É essa aí a resposta, exatamente. A letra C é a resposta correta, certo? E veja, então, que a última diz, resume-se hoje ao auxílio direto. Não, não é só auxílio direto. Quando você lê o capítulo sobre cooperação jurídica internacional, vai ver que todos eles são meios de cooperação. E todos eles constituem-se no núcleo ou no gênero desta medida. Número 8. Sobre auxílio direto, pode ser utilizado para a cooperação internacional. É incorreto, está mal essa redação. Tá, essa aqui sobre o auxílio direto pode ser utilizado. O auxílio brasileiro na cooperação internacional. Quanto ao auxílio direto, é correto informar, vamos entrar assim. Não é certo. O auxílio direto pode ser utilizado para a obtenção e a prestação de informações sobre ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso. É um dos casos, né? É um dos casos. Né? É um dos casos, mas a pergunta é qual é que está incorreta? Incorreta, exato. E a primeira está correta. Letra B. Por meio de pedido de auxílio direto, é possível realizar a colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. Isso está especificado também no Código de Processo Civil, taxativamente. Letra C. O auxílio direto é procedimento de jurisdição contenciosa que deve tramitar no Superior Tribunal, assegurando às partes as garantias do devido processo legal. Auxílio direto é óbvio, auxílio direto não é medida de cunho contencioso, não comporta defesa ou contraditório. O auxílio direto é um mero pedido de auxílio para obtenção de questões que não dependem da anuência do juiz, certo? Então, essa está errada. A letra C. E a letra D, que diz: o Ministério Público pode requerer em juízo a medida solicitada pela via de auxílio direto, nos casos em que for autoridade central. Sim, em todos os processos de competência do Ministério Público, ele é a autoridade central, certo? E ele, sendo autoridade central, é ele que vai determinar o cumprimento da medida solicitada, também envolvendo uma questão diretamente vinculada ao CPC. Resposta correta, número 8, letra C. Número 9. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. Número 1. A delibação é um sistema jurídico de homologação de sentença estrangeira que tem fundamento na cortesia internacional e pela qual a sentença estrangeira é reapreciada e examinada quanto ao mérito e à forma. Não. Nunca quanto ao mérito. Quanto à forma, sim. Quanto ao mérito, jamais. Então, errado. O procedimento a ser seguido para a homologação de sentença estrangeira é, segundo o CPC, certo? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Errada. Do STJ, não do Supremo Tribunal Federal. Muita gente passa correndo ali, essa está ali, ó. É do STJ, mas ali está escrito Supremo Tribunal. STF aqui. STF.
Então, as duas primeiras estão erradas, não é isso? Isso. Terceira, segundo o entendimento majoritário do tribunal competente para homologar sentenças estrangeiras, contra esta é passível de arguição como defesa apenas a questão relativa à observância dos requisitos para homologação, sendo vedado a arguição versar sobre outras questões. Está absolutamente correta, número 3. Concorda, Cristina? Não, professor, eu botei outra. Eu botei Deixa a 4. Deixa eu lhe explicar, então. O entendimento majoritário do tribunal diz que, para a homologação de uma sentença estrangeira, contra ela, ou a defesa que for feita, em relação ao pedido de homologação, caberia apenas discutir as questões dos requisitos formais do ato, requisitos para a homologação. Está no artigo 15, certo? Não se discute mais nada. Tá? Então, vejam, quando se termina a questão, ali ainda se conclui que, sendo vedada a arguição de outras questões. Normalmente é uma matéria de mérito, que não pode ser discutida, certo? Ali, quando diz assim, ó, sendo vedado a arguição versar sobre outras questões. Outras questões, como mérito, por exemplo. Outras questões. Só existe uma forma de defesa perante o Tribunal Superior, que é relativamente à forma, ou o encaminhamento Mas como é que eu vou saber que aqui, quando fala arguição versar sobre outras questões, ele não está ampliando? Todas e quaisquer outras, mas não existem outras. As únicas questões que se discute, vamos falar bem claramente, dentro do tribunal, ou arguição de homologação de sentença estrangeira, é a que está constante no artigo 15 ou no artigo 17, que também é aquela ordem pública, bons costumes e soberania nacional. É só isso, ou seja, aspectos formais, não materiais ou quaisquer outros, porque os outros, sejam quais forem, eles não podem... É verdade, professor, eu que fiz... Não podem se inferir como... versar sobre... Não, é só sobre a forma, não é sobre os outros. Sobre a forma, isso. Tá, eu entendi diferente aqui, professor. Versar sobre outro... Não, aqui eu bobeei mesmo. Bom, número 4. Havendo tramitação de duas ações idênticas paralelamente, ou seja, competência concorrente, na jurisdição estrangeira e jurisdição nacional, e ocorrendo o trânsito e julgado da sentença estrangeira e sua homologação no Brasil, deverá ser extinto o processo no Brasil pela ocorrência de coisa julgada estrangeira. Essa aula eu me lembro bem perfeitamente que falei. Claro, no momento em que eu homologar a sentença estrangeira e a minha ainda não transitou em julgado, evidentemente será extinto o processo no Brasil, porque operou-se a coisa julgada em relação à sentença estrangeira. Isso. Certo? Certo. Pois é. Se a 3 e a 4 tá certo, não tem resposta ali. Mas vamos chegar lá. Sim, deixa eu ver aqui. Vamos ver a última primeiro. Poderá ser homologada pelo tribunal competente no Brasil a sentença estrangeira já transitada em julgado relativa à sucessão causa-mortes que dispõe sobre bem imóvel situado no Brasil? Não, porque só o juiz brasileiro é competente. Muito bem, pessoal. Qual é que tu colocaste, por favor, Cristina? Eu botei, professor, a 4, tá? Que foi aquela que o senhor deu em aula. Certo. E eu desconsiderei a terceira, porque não tinha a resposta 3 e 4. Ou tinha a 3, ou tinha a 4, ou tinha as outras que não fechava. E aí eu escolhi a 4, que foi o que o senhor deu em aula. Na verdade, eu vou considerar, Cristina, e aí foi acho que erro inclusive, de impressão, que ali no 4, antes do 4, tinha um 3 também, entendeu?
Sim. Na hora de proceder, a menina que fez para mim esqueceu do 3 na frente. Então, eu vou considerar as questões corretas, a letra A e a letra B. E B. A e B. A e B. Então, veja, você acha que errou o quê? 2, Cristina? Tirando essa, eu errei só uma. Só uma. Essa. A que número foi 10, aquela que eu estou magoada, do divórcio. A número 10. A 6, foi a 6, aquela que era letra B e eu botei letra D. A 6, tu botou a letra D. Que é aquela que a professora disse, se eu achasse... Em casos... É que eu quis ser justa, professora, ali está em casos específicos. Na verdade, é que é uma prova. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tivesse defendendo, tá, eu ia dizer assim, ó, ninguém mandou escrever errado, tu me deu o amplo direito de me defender. Tá e certo, ali é o que eu sustentaria. Tá bom. Né? Houve um erro, Perfeito. Eu não tenho culpa desse erro. Não, de maneira nenhuma. Como eu estou admitindo essa questão do 9, né? Eu estou exercendo meu direito de futuramente um dia ser advogada. Sim, o direito ao recurso, né? Que é típico, né? Porque eu penso, se for ver, em casos específicos, tu está me dando a liberdade de pensar o contrário. Do vocabulário colocado, exatamente porque ele pode fazer o certo, para ela ser considerada certa, teria que ser em caso específico. Em caso específico. Como foi colocado em casos específicos, eu não posso considerar ela correta. Tá bem. Mas nós vamos fazer o seguinte, como eu considerei a número 9, A e B, e aí eu estou reconhecendo, tá? E vou dar um ponto pela questão 10, porque ela não foi uma questão, ela entrou junto ali erroneamente. A 10 o senhor cancelou, né? Cancelei. Então, ela também está certa. Eu acho que tu ficasse com o quê? 8, Cristina? Olha, professor, eu acho que eu errei uma só. 9, exatamente. Tá muito bom. A outra é tanto A como B. E você veja que é o primeiro contato com a disciplina, e você faz a primeira prova, né? E você já tira um 9 direto, assim, então eu acho que está muito bem. É que eu gosto dessa sua matéria, viu? Parabéns. Eu gosto muito da sua matéria. Que bom. Bom, eu, na verdade, hoje estaria então, terminando a correção e vou deixar, pessoal, e não vou me alongar mais, Cristina, vou te liberar também, para que os demais colegas que analisando esta gravação, possam interferir e fazer questionamentos que nem você fez. O ideal é que eles estivessem aqui agora, né? Isso. Mas devem estar em trabalho. Está difícil isso. Mas tudo bem, Cristina, meus parabéns, foi muito bem. Obrigada, professor. Eu considero que uma prova deste quilate, uma matéria nova que vocês estão iniciando, é excepcional, certo? E por isso eu te almejo... E ainda o senhor me deu direito ainda a um recurso em arguia ainda... Eu ofereço para todo mundo direito a recurso. Eu adorei. Se houver fundamentação, aí você pode... Professor, eu adorei poder falar o que eu pensava. Não, inclusive um aluno de outra turma me perguntou, professor, eu concordo, na questão número 1, eu me lembro que ele falou, eu concordo com todas as respostas. Sim. E eu disse, por quê? Ele rapidamente me explicou e fundamentou. Eu disse, então... Olha só. Eu disse, para me colocar isso no final da prova, eu sei que não é uma prova pura, escrito, mas é uma prova que você vai fundamentar a sua resposta dentro do que está correto. Ótimo, estou aceitando, certo? Então é isso, né, Cristina? Tá certo, professor. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa semana para o senhor. Obrigada. Vocês já tiveram aula presencial? Ainda não, né? Eu não posso ir, né? Porque eu estou fazendo quimio oral, né? Aí eu não posso ir. Tá, mas está ótimo. Aí, de qualquer maneira, a gente vai gravar a aula, né? Então, eu acho que agora é nesse mês de outubro, início de outubro. Eu já vou lhe dizer, né? Eu acho que eu lhe expliquei. Eu não quero arriscar, né, professor? Não. Eu faço essa quimio, então eu estou, assim, me cuidando muito. Tá, né? Continua se cuidando. E, aliás, um momento bom, né, para esse tipo de aula, né, porque você pode aproveitar. Professora, eu estou gostando tanto, porque, senhora, imagina se eu não pudesse sair, não tivesse aula e tivesse
passar o dia todo olhando para a parede. Eu ia enlouquecer. Enlouquece. Eu só ia pensar em bobagem, né? Só bobagem, é verdade. Isso é típico, né, do ser humano. Então, eu estou adorando essa aula. Muito obrigada. Quando é que você... As outras cadeiras ainda? Faço 12, professor. 12? Está indo bem em todas? Olha, estou indo mais ou menos assim, por enquanto, foi a primeira que eu corrigi, foi a sua. Então tá. Depois mas eu acredito que não vá tão mal. Eu pelo menos, eu estou me esforçando, né? Tá bom. Um grande abraço. Até a próxima aula. Boa semana. Eu vou inserir no Moodle para os colegas verificarem, certo? Tá certo. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.